dessa vez o cliente não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio YouTube. Oi, eu sou Camila Siren, eu sou artista urbana daqui de Brasília e para quem me acompanha nas outras redes sociais e aqui também já deve ter percebido que o meu intuito de estar aqui nessa plataforma é compartilhar os bastidores e um pouco mais do processo criativo de uma jornada de artista. E quem já tentou desenhar e gravar ao mesmo tempo sabe que é uma coisa um pouco complexa, né? E se a gente faz duas coisas assim ao mesmo tempo, a gente demora um pouquinho mais ali no processo, né? É natural que isso aconteça. E infelizmente não foram todos os projetos que eu consegui ter esse cuidado de fazer essa gravação. Mas todos que eu consegui nesse ano foram projetos muito especiais. E esse é um deles. E dessa vez o cliente não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio YouTube. Com certeza é um projeto que vai ficar muito marcado na minha carreira. E eu não poderia perder a oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês como é que está sendo esse processo. E essa é uma das telas que eu vou estar pintando para o YouTube. Quem veio participar. O YouTube entrou em contato comigo porque eles têm um estúdio de gravação aqui em Brasília e tinha uma parede lá do escritório que estava necessitando de alguma coisa. Isso é realmente algo que acontece, assim, tem algumas paredes que parece que chamam, assim, pra tá ocupando com arte, tá ocupando com cor, e foi isso que aconteceu no escritório do YouTube. E entraram em contato e a gente começou a alinhar um projeto, né? Durante a nossa conversa, a gente pensou em duas possibilidades, ou fazer a pintura na própria parede, ou fazer uma tela. A tela foi o que acabou sendo escolhido, porque o pessoal vai ficar mudando periodicamente, então eles acabariam perdendo essa pintura na parede, né? A não ser que arrancassem a parede e levassem a pintura, mas com certeza não era o caso. Então, a solução que eu pensei foi realmente dividir a tela para facilitar qualquer mudança, qualquer coisa que eles vão fazer. Como vocês podem ver, a tela tá em branco, porque é hoje que eu vou começar a fazer essa transferência do rascunho que eu fiz digitalmente para tela. E sobre a arte, né, sobre o processo criativo de toda a construção dessa arte, eles me deram muita liberdade. As duas únicas coisas que eles pediram foi, pensar numa paleta de cores que remeta às cores do YouTube, principalmente o vermelho. E a segunda coisa é que, como é um escritório em Brasília, eles queriam trazer algumas referências daqui de Brasília. Então, como me deram essa liberdade mais poética, eu fiquei pensando em o que o YouTube representa, assim, o que diferencia o YouTube de outras plataformas. E ao meu ver, a plataforma do YouTube é uma plataforma de fala e de escuta. E foi através desses dois verbos que eu pensei na composição, né? Eu pensei nessas duas personagens, simbolizando essas duas palavras. Juntamente com essas personagens, eu pensei também em trazer alguns elementos de Brasília, não tão óbvios assim. Brasília, para quem não sabe, é considerado o paraíso do voo livre. Então eu trouxe algumas asa deltas. Obviamente os IPs não poderiam ficar de fora, mas dessa vez, em vez do IP amarelo, eu trouxe ele o branquinho, né? Uma floração muito intensa, mas que dura um dia, 2 dias, assim, sabe? E é algo que realmente para a cidade, quando os IPs brancos abrem, é um evento. E eu pensei nas paradas de ônibus, né? São umas paradas de ônibus muito características daqui de Brasília. Então, realmente foi isso. Fugir desses monumentos gigantescos que existem aqui em Brasília e trazer essa leitura um pouco mais singela mesmo dos símbolos que a gente tem aqui. Claro, além das duas palavras que guiaram essa composição principal com as personagens, eu também quis trazer outros elementos da própria plataforma do YouTube. Então eu trouxe elementos que existem na própria interface, como o botãozinho de play, o botão de volume, o sininho, que é algo assim, você pensa, que plataforma que tem um sininho? YouTube, com certeza. Então eu trouxe esse elemento gráfico, assim, para remeter ainda mais, né? Tela eu tive que encomendar, muito dificilmente eu encontraria uma tela desse tamanho à pronta entrega. Então, esticaram esse algodão cru num chassi de madeira, e esse algodão cru ele precisa de uma preparação antes de começar o processo. Eu usei gesso acrílico para preparar e selar essa tela.
Bem, agora sim, começando a pintura. Tela em branco, dá aquele pavorzinho, mas vai dar tudo certo. Agora as telas uma do lado da outra, dá pra ter ideia, assim, da proporção, né? Do tamanho. As telas já estão prontas e agora eu vou fazer a transferência do rascunho que eu planejei para a tela. Geralmente, quando eu faço os murais na rua, eu uso o grid orgânico. E esse grid orgânico funciona também em tela ou qualquer outra mídia que você for fazer esse processo de transferência do rascunho para a superfície que você vai pintar. Apesar de, na maioria das vezes, eu usar o grid orgânico para fazer essa transferência, hoje eu vou fazer a projeção com o projetor mesmo. Vou usar a tecnologia a meu favor. E a projeção é um esquema simples, assim. Realmente pegar a imagem. O meu projetor ele não é um dos melhores projetores, então eu gosto de, na hora de salvar os arquivos do rascunho, eu ter várias opções de vários recortes. A distância que eu tenho aqui no meu ateliê não é tão grande assim, né? Então, às vezes, isso não faz com que a projeção saia de uma vez só, né? Eu tenho que fazer a projeção meio que fracionada. Mas super funciona também. É só fazer esse quebra-cabeça e dá tudo certo.
Bem, a tela já tá até que bem adiantada. Óbvio que ainda tem algumas áreas que eu preciso trabalhar um pouco mais para dar um acabamento melhor. Essa etapa de contorno é algo que pra mim demora um pouco mais do que o normal, porque o contorno eu tô muito concentrada assim e tem que ter muita precisão, né, para manter os traços mais retos, né, o traço limpo. E isso demanda um pouco mais de atenção, então realmente é uma etapa bem demorada. E depois que eu finalizar essa etapa de contorno, eu vou vindo com sombra, com algumas texturas, e aqui não vai ser diferente, eu vou trazer o spray em algum momento, provavelmente em algumas texturas. É engraçado porque um mural desse tamanho eu faria em algumas horas, mas obviamente sem toda essa complexidade que está sendo de detalhe, de composição, né? Isso é o legal, né? A gente ir para mídias diferentes permite com que a gente dê uma explorada melhor no nosso trabalho, em possíveis combinações, possíveis composições diferentes, né? Então eu tô aproveitando aqui que eu tô fazendo essa pintura com o pincel mesmo, com a tinta acrílica, para dar uma explorada nesses elementos, nessa composição, que é um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer nos murais, mas que no final vai ficar um resultado tão legal quanto se fosse num mural. Depois de dias de pintura, hoje é a última vez que essa tela tá aqui no meu ateliê. Eu queria fazer uma imagem final aqui no ateliê, pegando a obra por completo, mas é uma tela muito grande e eu não estava conseguindo achar um ângulo legal aqui para mostrar esse resultado final. Mas como hoje vai ser a entrega dessa tela lá no escritório do YouTube e a instalação na parede, quando estiver instaladinho eu vou fazer essas imagens finais para mostrar para vocês. E hoje, especificamente, eu vou estar também contando com a ajuda do Felipe, que é um amigo meu e fotógrafo, filmmaker. Ele vai estar cuidando de fazer uma imagem mais profissional desse projeto, né, dessa entrega. É sempre legal a gente ter alguns projetos específicos, ter esse cuidado de registrar de uma maneira mais profissional, né? Porque eu acho que isso dá valor a todo o processo de pintura e toda essa obra, a gente consegue valorizar ainda mais o nosso projeto. E não posso mentir que essa tela vai deixar saudade aqui, porque realmente foram vários dias vendo essa tela todos os dias, né? Já botei vários pregos aqui, porque foi o que me ajudou no processo de pintura. Mas é isso, a gente faz essas telas e produz arte realmente para outras pessoas, né? De nada serve deixar aqui escondida. E estou muito feliz de uma obra dessa estar indo para um lugar tão especial quanto o escritório do YouTube. E eu sempre gosto de acreditar que as minhas artes, né, seja para cliente, seja para rua, elas vão ser testemunhas de coisas muito legais. E eu tenho certeza que essa tela aqui vai testemunhar muita coisa legal sendo produzida lá no escritório do YouTube. E me deixa muito realizada fazer parte disso de alguma forma, né?
Bem, é isso. Fico aqui na torcida para que você tenha gostado do processo de pintura, tanto quanto eu gostei. E tenha aprendido algumas coisinhas aí ao longo desse processo. É muito legal estar fechando o ano com esse projeto para o YouTube e estar compartilhando aqui com vocês pelo YouTube. É um projeto muito especial, de fato, assim, em 2025 para mim. Então, dito isso, eu espero que vocês acompanhem ainda mais aqui o meu canal. Peço para vocês se inscreverem para acompanhar vários outros vídeos que eu vou estar postando aqui na plataforma. Ativa o sininho para estar sempre atento aí nas novidades que eu estiver postando. E, se possível, se você curtiu esse projeto, curta aqui o meu vídeo, vai me ajudar muito. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.